Muito bem, gente. Boa tarde. Hoje, dia 29 de julho de 2021, a nossa disciplina de projeto integrador. Hoje a gente vai tratar sobre análise da matriz curricular para que vocês possam observar esses diferentes componentes curriculares, né, as diferentes disciplinas que vocês já estudaram ou estão estudando ainda, e como é que a gente pode, de fato, aplicar esses conteúdos, esses conceitos já vistos, para que a gente consiga construir o nosso projeto integrador, que tem essa finalidade de integrar, de agregar conhecimentos de diferentes áreas para que vocês montem esse projeto e, de fato, aí cheguem a uma aplicação prática do conhecimento que vocês estão adquirindo ao longo desses anos aí. E, claro, que eu vou começar a falar para vocês, né, dar orientações sobre escrita de projeto, nesse caso específico, né, do projeto integrador ou projeto de integração. Como já é de conhecimento de vocês, a aula está sendo gravada e vai ficar disponibilizada no canal Vinícius Reis _ oficial no YouTube, para que vocês possam acessar e tirar as dúvidas. Ou mandar para o meu e-mail, né, vinicius.figueiredo@ifbaiano.edu.br, mandar dúvidas, né? E de uma forma mais direta, né, mais prática, mais dinâmica, vocês também podem mandar mensagens aqui pelo próprio Teams ou no grupo do WhatsApp criado especificamente para essa finalidade de tirar dúvidas da disciplina Projeto Integrador. Então, gente, o objetivo da nossa aula de hoje é demonstrar a vocês as diferentes possibilidades de integração de conteúdos em diferentes componentes curriculares, em diferentes disciplinas, né? E também orientar vocês quanto à escrita de projetos de integração. Então, eu vou mostrar para vocês hoje aqui algumas partes de um projeto, como que ele deve ser escrito, o que é que precisa ser escrito em cada um desses diferentes tópicos, como introdução, metodologia e por aí vai. E ao final da aula a gente vai propor uma atividade que é justamente para que vocês consigam consolidar essas informações e materializar isso em uma parte, um tópico desse projeto que a gente vai falar a partir de agora. Se tiverem dúvida, por favor, não se acanhem em perguntar, tá bom? Se não estiver entendendo, pode interromper a qualquer tempo. Bom, o que é uma matriz curricular? Nada mais é do que o conjunto das disciplinas que vocês têm ao longo do curso de vocês, seja ele qual for. No caso específico aqui do curso subsequente em agropecuária, ele é dividido em 3 semestres, né? Como vocês estão vendo aqui nessa tabela, né? Então, no primeiro semestre, nós temos aqui essas diferentes disciplinas, diferentes componentes curriculares, o número de aulas semanais, a carga horária distribuída em aula, hora-aula ou hora-relógio. Temos aqui o segundo semestre e o terceiro com a mesma dinâmica, né? Ou seja, disciplinas divididas em número de aulas semanais e a carga horária, totalizando, como vocês podem ver aí, a carga horária total do curso de vocês, além também da parte de estágio ou escrita do trabalho de conclusão de curso. Mas, assim, o exercício de reflexão que eu quero que vocês façam a partir de agora junto comigo, olhando para essa matriz curricular, é observar o conjunto dessas disciplinas que vocês já cursaram, que já viram, né? E as que vocês estão fazendo agora também, né? E a gente conseguir enxergar como escrever um projeto integrador, ou seja, como que eu posso escrever, colocar no papel todas essas informações, tudo aquilo que eu aprendi, de modo a realmente ir para o campo com um projeto para implementar alguma ação, alguma atividade. E aí, como exemplos para a gente iniciar o nosso raciocínio aqui, eu coloco 2 situações, né? Como vocês podem ver aí, marcados em azul ou vermelho. No primeiro exemplo, eu faço a seguinte pergunta: como articular, como organizar informações e escrever um projeto integrador utilizando conteúdos de diferentes disciplinas, como fitossanidade, aqui em vermelho, agricultura 2 e, no terceiro semestre, cacauicultura. Ou seja, o que estou propondo nesse primeiro exemplo aí é fazer com que vocês raciocinem junto comigo, de modo a enxergar quais os conceitos, quais as aplicações teóricas e práticas eu posso utilizar da disciplina que eu já fiz, fitossanidade, unindo essas informações com os conteúdos, informações da agricultura 2 e utilizando também informações da disciplina cacauicultura. Eu posso fazer isso utilizando disciplinas do primeiro, segundo e terceiro semestre, mas eu posso também pensar em uma integração de conteúdo utilizando apenas 2 semestres
ou apenas disciplinas de um semestre. Mas o ideal é que a gente consiga ter essa visão, né? Essa visão mais ampla de como a gente pode agregar, integrar conteúdos, colocar no papel e colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, a proposta do projeto integrador é essa, gente. É você integrar conteúdos, fazer com que vocês possam colocar em prática aquilo que vocês vivenciaram, tanto de forma teórica e, principalmente, colocar em prática, executar. Mas, para essa execução, a gente precisa, inicialmente, escrever um projeto de integração de conteúdos. Projeto integrador, que pode envolver, inclusive, mais pessoas. Por isso que a proposta aqui é fazer esse trabalho de forma em trio, em grupos separados, para que vocês, inclusive, possam interagir entre si. Mas, voltando a esse primeiro exemplo aí, como que a gente pode, por exemplo, Gabriela, como você poderia exemplificar a utilização de conteúdos de fitossanidade, agricultura 2 e cacoicultura na escrita de um projeto integrador? Como você poderia pensar nesses conteúdos? O que a gente aproveitaria da disciplina fitossanidade, agricultura 2 e cacauicultura, desculpa, na escrita de um projeto de integração, um projeto integrador? E aí, Gabriela? Gabriela, você me ouviu? Caévila, você poderia responder essa é a primeira pergunta? Ô, professor, eu não entendi muito não, que sua voz está falhando. Pronto, vou repetir aqui. Se você considerar a disciplina fitossanidade mais a disciplina agricultura 2 e a disciplina cacauicultura, como você pode me dar um exemplo de conteúdos, de conceitos, né, existentes nesses três componentes curriculares, nessas três disciplinas, para a gente escrever um projeto integrador? Como que eu utilizo esses conteúdos? Boa tarde, Anne. Boa tarde, professor. Consegui agora. Ótimo, que bom. Estamos no início ainda, né? E aí, Caévila, conseguiu entender? Não, professor, está muito falhando. Gente, é só a Caévila que não está me escutando direito ou tem mais alguém? Para mim tá falhando um pouco, mas tá melhor do que a aula de manhã. Entendi. Vou repetir aqui mais uma vez, tá bom? Tentar me aproximar ao máximo aqui do microfone e para que vocês não percam em termos de audição. Vamos lá. A proposta do projeto integrador é fazer com que vocês utilizem conceitos de diferentes áreas, de diferentes disciplinas na escrita desse projeto. Então, você vai aproveitar conteúdos da disciplina de fitossanidade, como dado no exemplo, conteúdos da disciplina agricultura 2 e conteúdos da disciplina cacauicultura. Organizar essas informações e escrever um projeto integrador. Por que chama projeto integrador? Porque você vai agregar, utilizar conhecimentos de diferentes áreas, integrando a sua atividade. Então, o exemplo que eu gostaria que vocês pensassem é o seguinte: vamos por partes. O que é que estudamos na disciplina fitossanidade? Controle de pragas e doenças, por exemplo? Por exemplo, exatamente, Ariel. Você vai pensar no controle de pragas e doenças. Primeiro, quais são as pragas, quais são as doenças que podem provocar danos econômicos nas culturas e, consequentemente, como é que a gente pode utilizar estratégias para manejar de forma correta e minimizar esses prejuízos econômicos. Então, uma das formas ou um dos conteúdos que a gente poderia utilizar da disciplina fitossanidade seria o manejo correto, né? O manejo de pragas e doenças em espécies. Vamos pensar na cultura do cacau, por exemplo. Então, da disciplina fitossanidade, a gente poderia pensar em estratégias para controlar pragas e doenças. Ok. Na disciplina agricultura 2, o que é que vocês viram? Quais os conteúdos? Agricultura 2, a gente estudou sobre Giovana, por favor, repita aí que
Kaivila abriu o microfone, as duas falaram ao mesmo tempo, não deu para entender. A gente estudou a cultura de milho, feijão e mandioca. 3 culturas: milho, feijão e mandioca. Culturas de ciclo curto. Mais nenhuma cultura? Não deu tempo, na verdade. Certo. Bom, pensando nessa integração de conteúdos de fitossanidade, cultura do milho e cacauicultura, como que a gente poderia utilizar esses conteúdos dessas culturas anuais em cacauicultura, por exemplo, que é uma cultura perene, é uma árvore, né, frutífera que permanece no campo aí por 25, 30 anos? Como? Pode repetir? Como você poderia utilizar os conteúdos aí, o que você aprendeu na disciplina Agricultura 2, aplicando na disciplina Cacauicultura? Bom, eu acredito que daria para fazer uma rotação de culturas, a junção dos dois, né? Porque como o feijão, o milho, a mandioca são de ciclo curto, eu acredito que daria para fazer uma junção dos dois. Dessas duas culturas, né? É importante pensar o seguinte, né, que o cacau, ele vai, como eu disse, é uma cultura perene, ele vai permanecer durante muito tempo aí na sua área, mas para ele se estabelecer, inicialmente a gente precisa, como é utilizado aqui na nossa região, por exemplo, né, Ilhéus e cidades vizinhas, a gente precisa pensar inicialmente em fazer sombra, né? Então, culturas como, por exemplo, a bananeira, o próprio milho, vão inicialmente ser utilizados ali, é claro, com a finalidade econômica, né, produzir para vender, para o consumo e venda, mas também a gente pode utilizar com esse benefício de proporcionar sombra, né? Então, pode ser utilizado como como culturas iniciais que vão preparar a área, entre aspas, né, para o estabelecimento da cultura do cacau. E em relação à própria cacauicultura, que é a disciplina que vocês, se não viram ou estão vendo, vão com certeza ver ainda essa disciplina no curso de vocês, que, na verdade, é um dos carros-chefes aí do curso de agropecuária ao longo desses tantos anos que o curso de agropecuária é ofertado. Por quê? Porque nós estamos inseridos em uma região que é produtora de cacau, né? Então, não seria diferente, seria diferente se não fosse ofertada essa disciplina, até pela importância econômica e social que a cultura do cacau tem para a nossa região. Então, como utilizar todos esses conceitos na escrita de um projeto integrador, onde a gente pode utilizar aquilo que a gente aprendeu em fitossanidade, agricultura 2 e cacauicultura. Como colocar isso em prática? É o que a gente vai ver ao longo das nossas próximas aulas e como escrever esses diferentes tópicos também a gente vai iniciar vendo na nossa aula de hoje. Mas o exercício, mostrando essa matriz curricular para vocês aqui, o exercício que eu quero que vocês façam é esse de refletir como eu posso agregar conhecimentos das disciplinas que eu já fiz com as que estão em curso, integrando, ou seja, somando informações para que a gente coloque em prática e consiga compreender melhor como se estabelece uma cultura, uma atividade agropecuária, e a gente pode prever, inclusive, quais são os pontos fortes, os pontos a serem melhorados em áreas que que já temos atividade estabelecida ou em áreas que a gente vai iniciar uma nova atividade. Para a gente avançar aqui, o nosso segundo exemplo é como articular informações e escrever um projeto integrador utilizando conteúdos da disciplina Redação Científica, Agroindústria e Apicultura e Meliponicultura. O que eu estou querendo perguntar a vocês especificamente nesse exemplo 2 é como que eu posso utilizar aquilo que eu aprendi na disciplina Redação Científica, Agroindústria e Apicultura e Meliponicultura e colocar isso no papel e escrever um projeto integrador. Como que você, por exemplo, Cristiano, acha que a disciplina Redação Científica é ou foi importante para a escrita de um projeto integrador? Me responda, por favor. A redação científica ajuda em termos de
as regras, né? Perfeito, prossiga. Pode falar, Cláudia. Em termos assim mais técnico, de uma forma mais formal, ajuda a gente a escrever mais formal. Perfeito, Cristiano. Perfeito. Uma coisa é nossa linguagem do dia a dia, nossa linguagem popular, onde a gente utiliza essa linguagem para se comunicar nas nossas rodas de conversa, nos espaços sociais que a gente convive, né? Outra coisa é você ler documentos, ler livros, revistas, artigos científicos e transformar suas ideias em informações científicas. E para isso você precisa utilizar uma linguagem formal, técnico-científica, respeitando normas especialmente da ABNT. Então, a disciplina Redação Científica lhe dá essa habilidade de ler, interpretar textos e colocar no papel ideias de forma organizada e utilizando uma linguagem formal. Então, por exemplo, na disciplina de Redação Científica, você vai ser capaz de escrever um referencial teórico, ok? Muito bem, então, a redação científica, enquanto disciplina, enquanto componente curricular da sua matriz curricular, lhe dá essa habilidade de escrever um dos diferentes tópicos de um projeto integrador, como, por exemplo, o tópico referencial teórico. Bom, vamos avançar. Como que você consegue integrar conteúdos da disciplina Redação Científica com a disciplina que vocês já fizeram? Agroindústria. Qual a relação que vocês conseguem enxergar entre o que vocês aprenderam em redação científica na disciplina agroindústria? Giovana? Giovana, está me ouvindo? Parece que não, né? Marielle, você consegue ouvir? Entendeu a pergunta? Professor, desculpa. Oi, professor. Vamos lá, vou repetir. Como que você consegue enxergar os conteúdos de redação científica sendo complementares? Ou seja, como é que você consegue integrar aquilo que você aprendeu em redação científica com os conteúdos e informações da disciplina agroindústria? Quem responde, professor? Oi? Ariela ou Giovana? Pode ser, qualquer um. Você, vá, está com o microfone aberto. Redação científica e agroindústria. Eu acho que juntando as duas matérias seria uma forma interessante de fazer uma boa publicidade do produto com mais atenção do público, não sei. Enfim, difícil para mim. Tudo bem, avançamos já um pouco. Giovana, consegue complementar? Eu não entendi muito bem o que ela falou. Então, provavelmente não. Desculpa, eu estou com um problema na conexão. Vejam bem, a nossa proposta da aula de hoje aqui é fazer com que vocês compreendam como a gente vai conseguir colocar no papel informações de forma que elas se complementem, ou seja, a gente vai utilizar informações de diferentes disciplinas, seja de diferentes semestres, ou seja do mesmo semestre, para que a gente consiga colocar no papel, escrever um projeto integrador. Não esqueçam isso, o nome da disciplina é Projeto Integrador. Então, vocês vão integrar conteúdos que vocês já aprenderam, conteúdos que estão aí distribuídos nas diferentes disciplinas da matriz curricular que vocês estão cursando no curso de agropecuária. Então, a ideia é vocês enxergarem como diferentes disciplinas se complementam, como vocês, ao avançarem para um semestre seguinte, vão precisar lembrar, recordar e colocar em prática informações dos diferentes componentes curriculares. Vocês precisam ter em mente que para a escrita do projeto integrador, para aprender, para colocar em prática aquilo que vocês já estudaram, vocês precisam ter em mente as questões
disciplinares, ou seja, diferentes disciplinas se interrelacionando entre si, de modo que vocês consigam enxergar como o campo da agropecuária é amplo e como vocês podem colocar isso no papel, escrevendo um projeto integrador. Então, só para finalizar aqui a análise dessa matriz curricular, nos exemplos que eu dei, a gente poderia utilizar os conhecimentos de redação científica para escrever propriamente dito o projeto integrador, dos seus diferentes tópicos, como, por exemplo, como escrever uma capa, como construir uma capa, uma contracapa, um sumário, uma introdução, resumo, como escrever objetivos, geral e específico, enfim, como fazer um referencial teórico, uma revisão de literatura. É para isso que a redação científica está aí na matriz curricular, para que vocês utilizem linguagens formais em documentos acadêmicos e científicos, de modo que vocês consigam ter uma escrita de forma mais formal, atendendo às exigências não somente da ABNT, né, mas também aos critérios estabelecidos pelo próprio campus, pelo próprio curso, no que diz respeito à escrita de documentos acadêmicos. Então, associar esse conhecimento da redação científica, como, por exemplo, com aquilo que vocês aprenderam em agroindústria, e, principalmente, pensando em um projeto, como citado aqui, a apicultura e meliponicultura, como você poderia implementar um projeto integrador no campus Uruçuca, utilizando esses diferentes conteúdos, dessas diferentes disciplinas? Como pensar em todas essas informações, colocar no papel, atendendo às normas científicas da ABNT, do próprio campus, da escrita do TCC, por exemplo, para que vocês consigam avançar e passar na disciplina. É isso que a gente vai ver durante as nossas próximas aulas, tá bom? Então, a ideia de mostrar aqui a matriz curricular, de fazer essa análise, é mostrar a vocês essas inúmeras possibilidades que vocês têm de escrever um projeto integrador, integrando conhecimentos, ou seja, pense na multidisciplinaridade e a quantidade de possibilidades que vocês têm daqui para frente. Vamos lá. Bom, vamos iniciar a partir desse momento, e eu gostaria de muita atenção e não fiquem com dúvidas. Teve dúvida, me chama que a gente já sana logo essa dúvida, tá bom? Vamos lá. Mais para frente, eu vou mostrar a vocês esses detalhes de como faz uma capa, uma contracapa, porque são detalhes que não fazem tanta diferença. É importante, mas não faz tanta diferença na escrita de um projeto, que é até muito fácil de ser feito. Mas, por exemplo, os tópicos que eu vou mostrar para vocês aqui, para a escrita de um projeto integrador, são bem interessantes e que são cerne, né? São tópicos importantes que vocês não podem fazer de qualquer jeito, em hipótese alguma. Então, um dos tópicos mais importantes é a introdução. O nome já está dizendo, né? Você vai introduzir informações no seu documento baseado no tema que você escolheu. Então, primeira coisa, quando se pensa num projeto integrador, qual é o tema? Jeane, por exemplo, qual tema você pensa em escrever um projeto integrador? Lascou, o professor perguntou logo para mim. O que é que você pensa, diante das disciplinas que você já viu, e pensando nessas possibilidades de integrar conhecimentos, né, de diferentes disciplinas, o que é que você pensa em escrever? O que é que você pensaria no momento aí? Não que você vai colocar isso no papel, mas como uma ideia para a gente utilizar como exemplo aí até o final da aula de hoje, por exemplo. Qual o tema do seu projeto? Solo fértil, professor. Solo fértil? Mais ou menos, estou chutando, né? Certo, não tem problema não. Solo fértil. Boa tarde, Hugo Rafael. Bom, então, vamos utilizar a temática aí que a colega Jeane sugeriu, né? Solo fértil ou fertilidade do solo, tá bom? Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, então, pensando, Jeane, na sua temática, né, que foi o solo fértil, e para a gente escrever a nossa introdução, só para deixar claro, o que é a introdução de um documento, de um projeto integrador? Quando você está escrevendo, você é o autor, né, você vai mostrar ali no papel para os leitores, ou seja, as pessoas que vão ler o seu trabalho,
uma parte introdutória ao assunto que você vai desenvolver. Então, ali ele vai ter uma análise mais ampla, mais geral, daquilo que vem pela frente, ou seja, o que é que ele vai encontrar em termos de leitura nas próximas páginas. Por isso que o nome é introdução, introduzir ao assunto. Então, você já deu um exemplo de uma temática que seria o solo fértil. Qual o problema a ser resolvido com o seu projeto? Pensa no seguinte, quando você implementa um projeto, você tem a intenção de resolver algum problema, de melhorar a produção, enfim, não vou dar muitas dicas para fazerem vocês pensarem também. Então, quando você pensa nesse tema que você me deu, solo fértil, Jeane, qual o problema a ser resolvido? Eu perguntei a Jeane, mas os demais colegas aí podem responder. O exemplo aqui é solo fértil, mas em relação a solo fértil, qual é o problema que a gente pretende resolver na escrita do projeto? E aí, gente? Ninguém tem ideia? Corrigir a acidez do solo. Muito bem. Fazer adubação, calagem. Vamos pensar em uma área para facilitar o nosso raciocínio e os nossos exemplos. Então, vamos pensar em uma área... Jeane, você tem que município nesse exato momento? A Aurélio Leal, professor. Aurélio Leal. Então, vamos imaginar... Coladinho a Ubaitaba. Sim, sim, sim. Vamos imaginar que você tem uma propriedade rural aí, que você está nela, e que o grande problema aí é que o pH da sua propriedade está em torno de 4,5. Ou seja, é um solo ácido, né? Além do solo ácido, naturalmente, esse é um solo bastante arenoso, significa dizer que ele tem baixa fertilidade, correto? Então, o problema a ser resolvido na sua propriedade, eu só estou exemplificando aqui, viu? Seria corrigir a acidez do solo, e a Arielle já deu exemplos aqui, né? Através de calagem, né? Aplicação de produto para resolver a calagem, né? Elevar o pH e reduzir a acidez do solo. Associada a isso, técnicas de adubação, seja ela mineral ou orgânica, para que você consiga melhorar a fertilidade do solo, uma vez que o tema que Jeane escolheu é solo fértil, ok? Então, esse é o problema a ser resolvido. O que é que você... o que é não? Por que Jeane resolveu estudar a questão dos solos férteis, desculpa. Por quê? Me ajudem aí, vão respondendo para a gente conseguir compreender aqui os objetivos da escrita de um projeto integrador. Por que ela resolveu estudar o problema do solo fértil? Ou a falta de fertilidade, né? Dos solos. Vamos, gente. Estão dormindo? Porque, por exemplo, ela vai implantar uma cultura que o solo não pode ter uma acidez muito grande, porque isso é prejudicial à cultura. Então, ela vai precisar fazer a correção dessa acidez. Muito bem, Giovana, muito bem. Obrigado pela participação, para ver se anima os demais aí, né? Então, por que ela resolveu fazer essa investigação, estudar a questão da infertilidade, ou baixa fertilidade, ou acidez do solo, vamos colocar de uma forma mais geral? Porque a cultura que ela quer implementar na região dela, na área dela, ela tem uma exigência quanto à questão da fertilidade ou acidez do solo, né? Então, é importante conhecer, né? Fazer análise de solo, por exemplo, né? Então, muito bem, Giovana. E como que ela vai fazer essa investigação? Aí a gente vai detalhar nos seguintes tópicos, como, por exemplo, a metodologia. Mas essas são questões que a gente tem que se perguntar para na hora que for colocar no papel. Então, a introdução, como vocês podem ver aqui, é a parte inicial do projeto, na qual se tem o primeiro contato com o assunto a ser estudado. Na introdução, vocês precisam colocar elementos necessários para situar em relação ao tema e os principais objetivos de forma muito clara e concisa, para que a pessoa que leia, ou seja, o leitor, ele consiga observar em poucos parágrafos, geralmente a introdução é escrita em uma, no máximo 2 páginas, e em poucos parágrafos você consiga entender
o que é que está sendo estudado, está sendo investigado e por que que isso está sendo investigado, né? Necessariamente, ao final da introdução, como vocês podem ver aqui, ó, nessa seta, é importantíssimo colocar o objetivo de forma mais geral do seu trabalho, né? Tem um outro tópico específico, objetivo geral, né, e objetivos específicos, mas, de modo geral, você precisa detalhar na sua introdução, no último parágrafo, como vocês estão vendo aqui, né, qual é a finalidade da sua investigação, do seu projeto. Nesse exemplo que eu coloco para vocês aqui, é um estudo relacionado a consumo de produtos apícolas em uma determinada cidade no Vale do Jiquiriçá, mais especificamente na cidade de Maracás, aqui na Bahia. Então, aqui o autor, né, o estudante, né, isso é um trabalho que eu retirei de um estudante, né, como um exemplo para vocês. Então, ele fala aqui detalhadamente o que é a apicultura, fala aqui que o país, o Brasil, ele se destaca pela produção de produtos apícolas. Entretanto, existem alguns desafios ainda a serem superados, como, por exemplo, aí, a questão de hábitos culturais, ou seja, o brasileiro, de forma geral, não tem o hábito de consumir produtos apícolas, exceto como forma de prevenção não, como medicação, né? Quando a pessoa está com gripe, resfriada, e consome algum produto apícola, ou seja, a busca pelos produtos apícolas está relacionada mais, basicamente, aí, com para enfrentar algumas doenças, como, por exemplo, resfriados. Aí, observa que no final aqui, olha o que é que ele coloca, sendo assim, ou seja, diante de tudo aquilo que ele escreveu nos parágrafos anteriores, o trabalho teve como objetivo principal realizar o levantamento do perfil do consumidor de mel produzido produzido na cidade de Maracás, Bahia. Enfim, ele escreveu aqui uma introdução e, ao final dela, ele coloca qual o objetivo. Bom, é interessante também, viu, gente, colocar no seu documento, no seu projeto, o problema a ser resolvido, né? Como a gente colocou aqui o exemplo de Jeane, que Jeane deu, a infertilidade de solos, e quais são as hipóteses. O que são hipóteses? É aquilo que, ao longo do projeto, você vai testar se é verdade ou não. Vou dar um exemplo aqui. A hipótese é que, ao incorporar, por exemplo, adubação verde no solo, a tendência é que você reduza essa acidez, ou seja, aumente o pH. E, consequentemente, ao incorporar essa vegetação, né, da adubação verde, você tem a tendência de melhorar as condições do solo, consequentemente, melhorar também a fertilidade, pela disponibilidade, por exemplo, de elementos, macroelementos, como o nitrogênio, estimulando assim o maior crescimento das plantas. Então, essa é uma hipótese. Isso é verdade? Não sei, você vai testar ao longo do desenvolvimento do projeto se realmente a utilização de adubação verde e incorporação dessa adubação verde ao solo, ela vai estimular, melhorar as características físicas, químicas e microbiológicas do solo. Então, as hipóteses também são bem interessantes do ponto de vista da escrita do projeto integrador. Bom, olha só, para escolher o assunto da cadeia produtiva que vocês vão se dedicar a investigar, né, no qual deseja desenvolver o projeto integrador, antes de qualquer coisa, você deve ler obras de referência sobre o assunto que você está pensando em pesquisar. Ora, Jeane trouxe aqui exemplo da questão de fertilidade do solo. Então, ela tem que se dedicar, ela tem que se organizar nos seus estudos aí para leitura. Professor. Oi, não, pode falar, Diana. A sua conexão tá com um ruído estranho. Ruído? Isso. Tá mesmo, como se tivesse uma corrente de ar assim, pertinho do microfone. É estranho porque janelas e portas estão fechadas aqui. Deixa eu tentar ver seu microfone. Melhorou? Diminuiu um pouco. Ótimo. São leves estraladinhos, assim, do ruidinho. Né? A internet ajuda quando quer, né? Atrapalha mais do que ajuda, né? Especialmente em problemas de conexão. Bom, eu estava falando o seguinte, que em relação
a escolha do tema que vocês pretendem desenvolver no projeto integrador, é importantíssimo que, antes disso, vocês leiam bastante sobre o assunto, obras de referência, como o exemplo citado aqui foi o solo ou fertilidade do solo. Então, é importante que vocês se apropriem dessas informações para escrever e entender como que vocês podem, por exemplo, resolver o problema que está estabelecido na área de vocês, na propriedade de vocês aí, né? Então, a leitura prévia em relação aos conteúdos que vocês pretendem investigar é fundamental. Antes de qualquer coisa, é fundamental. Então, é importante ler muitos conteúdos, muitos assuntos sobre o tema que vocês pretendem desenvolver. Bom, como eu já disse, né, dentro da introdução, vocês podem escrever aquilo que vocês têm como expectativa, do que é que vocês esperam ao desenvolver o projeto. Então, a gente está falando das hipóteses, e eu já dei alguns exemplos, né? Então, se vocês optarem em escrever esse tópico aí, hipótese, ele não é obrigatório, mas se optarem, ele deve ser apresentado como um parágrafo na sequência do texto da introdução. Ele não vai aparecer no sumário, geralmente não aparece, né? Mas isso aqui são questões estruturais. O que eu quero que vocês compreendam é o que seria essa hipótese, como escrever a hipótese do projeto integrador, né? Elas são respostas provisórias à questão central ou ao problema da pesquisa. Eu dei um exemplo aqui, né? A utilização de adubação verde pode melhorar as características físico-químicas e microbiológicas do solo. Isso é verdade? Eu não sei. Isso é uma hipótese que eu estou imaginando. Outro exemplo de hipótese, considerando aqui o exemplo da cadeia produtiva do mel. O consumo de produtos apícolas será maior a partir de políticas municipais de incentivo ao consumo e divulgação dos benefícios da ingestão dos mesmos. O que é que o autor quis dizer com o trabalho dele aí? Que se houverem políticas de incentivo municipais relacionadas ao maior consumo de mel, ou seja, se a população, se as pessoas começarem a entender a importância e o valor proteico e nutricional dos produtos apícolas, como o mel, a tendência é que maior consumo será observado, ou seja, mais pessoas irão consumir produtos apícolas. Então, essa é uma hipótese. Isso é verdade? Não se sabe. Primeiro, você vai precisar implementar a política de incentivo, divulgar as informações sobre os produtos apícolas, aí sim é que você vai saber se, de fato, há uma relação direta entre maior consumo em relação à divulgação. Maior divulgação das informações vai ter contato ou relação direta com maior consumo. Isso é uma hipótese. Você só observa isso no campo, né? Se é verdade ou não. Por enquanto, dúvidas? E aí, minha gente, dúvidas por enquanto? Até aqui tranquilo para mim. Para mim tá de boa. Ótimo. Gente, é o seguinte, o próximo tópico é a justificativa. Ele vem em seguida à introdução. Você escreve na introdução lá o que é seu objeto de investigação, de pesquisa, de trabalho, enfim, o que é que você pretende investigar com o seu projeto integrador. E aí, após a introdução, tem esse tópico aí, que é a justificativa. O que é justificativa? O próprio nome já está dizendo, né? Porque a sua ação, o seu projeto, ele tem relevância, porque justifica-se a implementação desse projeto. Então, vamos lá. A justificativa consiste numa exposição bem objetiva, bem sucinta, né? Bem curta, dos motivos de ordem teórica e prática que apontam para a importância ou a necessidade de você colocar o seu projeto em prática. Ele, nesse tópico aí, presta bem atenção, vocês devem indicar o que é que o trabalho pode trazer, possíveis respostas às soluções de um problema que você enfrenta no campo, importância do tema para um contexto específico. Então, vamos dar um outro exemplo aqui para a gente entender o que seria essa justificativa. Hugo, Rafael, me dê um exemplo aí de um tema a ser estudado.
Você consegue ouvir, Hugo? Não? Parece que não, né? Alguém poderia me dar um outro exemplo aí? Posso? Pode, claro. Eu penso em boas práticas na ordenha, alguma coisa assim. Ótimo. Ordenha bovina? Isso, bovina. Pronto. Vamos lá. O que você pretende ao pensar na temática de boas práticas na ordenha no segmento bovino? Por exemplo, menor risco de contaminação microbiológica do ambiente, ou seja, da sala de ordenha e, consequentemente, ali dos tetos ou tetas, né? Evitando, por exemplo, inflamação por mastite. Seria isso? Isso. Ótimo, então pronto. Então a gente consegue já ter uma ideia do que seria o seu exemplo. Então, qual a justificativa para a utilização do seu projeto integrador? Antes de eu falar, Giovana, eu gostaria que você, se você conseguiu compreender esse tópico justificativa, colocasse para mim como o seu exemplo, boas práticas na ordenha, o que é que justifica a implementação do seu projeto integrador? Por que seu projeto deveria ser executado? Me convença. Imagina, Giovana, que eu sou um funcionário de uma empresa que se dedica a investir financeiramente, eu estou dizendo, em projetos de pesquisa de estudantes de instituições públicas para fomentar, para estimular a pesquisa entre os jovens. Mas, para isso, eu analiso diferentes projetos. Então, imagine que eu tenho dinheiro, sou funcionário de uma empresa que fomenta, ou seja, que estimula a pesquisa. Então, me convença, qual a justificativa que você teria para eu colocar dinheiro no seu projeto? Entendeu? Me diga aí. Entendi. Porque a mastite é uma infecção perigosa que pode trazer prejuízos para o produtor. A vaca pode, inclusive, perder, né, teto. E também deixa eu pensar, porque o leite infectado também causa problemas de saúde e afins. Porque a mastite é uma doença perigosa e precisa ser evitada. Então, meu projeto, ele vai estar... O foco do meu projeto é conscientizar produtores a ter boas práticas na ordenha para evitar mastite, evitar prejuízos. Ok, Giovana. Então, assim, a justificativa do seu projeto é pensando, por exemplo, em problemas de evitar contaminação microbiológica do ambiente de ordenha, por consequência, evitar problemas na contaminação microbiana dos tetos dos animais e, naturalmente, o grande objetivo é manter as características nutricionais e de qualidade com ausência de micro-organismos do produto que ele vai ser comercializado, que seria o leite. Então, a justificativa é produzir um leite de qualidade isento de micro-organismos que estão presentes, na sua grande maioria das vezes, na sala de ordenha, por exemplo, falta de higiene ou de conceitos básicos de higiene de operadores, por exemplo, que não fazem a higienização correta, por falta de conhecimento, por falta de capacitação que deve ser fornecida pelos produtores. Então, essa seria a justificativa. Aí você coloca tudo isso no papel. O meu projeto justifica-se por isso, 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 isso. Então, a implementação do projeto que tem a finalidade de melhoria nas condições higiênicas em sala de ordenha, se justifica por isso, por isso, por isso, por isso. É como eu disse, é a hora, nesse tópico, é o momento de você, enquanto responsável pelo projeto integrador, vender o seu peixe, entendeu? A justificativa tem essa finalidade, você chamar a atenção para o leitor, uma vez que você já disse lá na introdução qual é o problema, agora você, na justificativa, de fato, tenta justificar, convencer a importância do seu projeto. Isso.
E eu fiz questão de chamar a atenção de vocês nesse tópico, porque como a gente vai ver no final da aula, esse tópico aí é um dos nossos objetivos enquanto atividade assíncrona da nossa aula de hoje. Mas mais para o final, a gente volta a falar sobre isso. Após a justificativa, é o momento da gente escrever qual o objetivo do nosso trabalho. E aí a gente pode dividir em objetivo geral e objetivos específicos. Vocês podem me perguntar, professor, é obrigatório todo trabalho ter objetivos específicos? Não, não necessariamente. O objetivo geral, sim, é obrigatório você ter no seu projeto lá o tópico objetivo geral. E o que é esse objetivo geral? É, de fato, qual a sua principal meta a ser atingida. Portanto, o objetivo geral ele deve ser escrito utilizando-se verbos, como vocês podem ver aqui, como, por exemplo, conhecer, identificar, detalhar, levantar, descobrir, aprimorar, caracterizar e por aí vai. Então, tomando como exemplo o que Giovana acabou de citar aqui em relação à sala de ordem, o objetivo geral do trabalho dela poderia ser conhecer as condições microbiológicas de salas de ordenha, de modo a evitar fontes de contaminação microbiana do leite. É óbvio que o objetivo geral ele é um pouco mais extenso, mas os objetivos específicos ele pode ser mais objetivos, tá bom? Objetivo mais objetivo, né? Me desculpe aí a redundância, né? Então, por exemplo, o objetivo geral seria esse, do trabalho dela. O objetivo específico seria, por exemplo, analisar se a falta de capacitação técnica dos funcionários influencia na má qualidade do leite. A falta de higienização dos tetos após a ordenha é uma fonte de contaminação microbiana. E por aí vai. Objetivos específicos não têm limitação em termos de número, tá, gente? Eu posso colocar 5, 10, isso depende do projeto, da pessoa que está escrevendo, mas, como eu disse, o objetivo geral é obrigatório. Conhecer o perfil do estudante do curso de agropecuária do campus Uruçuca. Esse é o objetivo do projeto, por exemplo, entendeu? Por enquanto, gente, dúvidas? Alguém tem dúvida em relação à escrita de justificativa, objetivo geral, específico? E aí? Para mim, tá tranquilo. Essa próxima parte, esse próximo tópico, geralmente é onde os estudantes apresentam maior grau de dificuldade de compreensão. E aí, portanto, gostaria que vocês prestassem atenção e tirassem dúvidas, né? O nome do tópico é referencial teórico, mais conhecido também como revisão de literatura. Lembra que eu falei que no início aqui da nossa aula, que para vocês pensarem o tema, é importante, antes de qualquer coisa, vocês lerem, pesquisarem sobre a sua temática, porque vocês vão conhecer um pouco mais do assunto e descobrir quais são os problemas, quais são os desafios a serem enfrentados, quais as possíveis soluções. Para o referencial teórico, a dica é leitura e um pouco mais de leitura. Vocês precisam ler. O nome está dizendo revisão de literatura, revisão bibliográfica, ou simplesmente referencial teórico. O referencial teórico se traduz no seguinte: tudo aquilo que você leu e colocou no papel, no seu projeto, no seu trabalho. É tudo aquilo que você utilizou como referência para escrever. Ou seja, você leu livros, você leu revistas, você leu artigos científicos, você leu artigos publicados em sites de internet, você assistiu vídeos. Tudo isso pode ser utilizado como referência. Ou seja, aquilo que você utilizou para ler e a partir daquilo você colocou no papel, no seu projeto integrador. Então,
O referencial teórico é tudo aquilo que já foi escrito sobre a sua temática. Então, vocês observem as seguintes dicas ou informações que eu coloco aqui, né? A literatura, ou seja, tudo aquilo que você leu, deve ser condizente com o problema em estudo, ou seja, você não vai ler trabalho sobre ordenha mecânica se o seu trabalho é sobre fertilidade do solo. Você pode até ler, mas você não vai ser útil você colocar isso no seu trabalho, porque não tem relação do que você leu com o tema que você quer estudar. Identificar, né, ou apontar alguns autores que são consultados, demonstrar entendimento da literatura existente sobre o tema, citar literatura relevante e atual sobre o assunto a ser estudado. As citações, eu já vou explicar o que é isso, devem especificar a fonte e a atenção às citações em documentos. O que é uma citação? É a informação que você dá sobre a fonte que você leu, ou seja, o livro que você leu. Fonte é o livro, onde que está a informação? No livro, no artigo, no site, na revista, enfim. Onde que você buscou essa informação? Está aqui em negrito, em letras maiúsculas. Cuidado com o plágio. O plágio nada mais é do que uma cópia. Artigos acadêmicos são frequentemente flagrados como verdadeiros plágios, verdadeiras cópias, ou seja, você com preguiça de escrever o referencial teórico, copia a informação do autor e cola, copia e cola, copia e cola. Isso é plágio. Plágio não é aceito em lugar nenhum, inclusive porque é crime, né? Você divulgar uma informação como sendo sua, mas que não foi você que escreveu, que não foi você que publicou. Ok? Com plágio. Bom, aqui eu vou começar a dar alguns exemplos de como se escrever um referencial teórico. Então, como eu disse, você precisa ler a informação em algum lugar, qualquer lugar que seja, né? Diferentes fontes podem ser utilizadas para escrever o referencial teórico, e aí você precisa colocar no papel. Professor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço um referencial teórico de ordenha, de problemas em salas de ordenha? Como é que eu escrevo isso? Bom, você vai buscar livros que falam sobre ordenha, que falam sobre problemas em sala de ordenha, por exemplo. Aí você leu aquela informação, aí você vai colocar no seu trabalho. Mas não foi você que publicou, não foi você que publicou o livro, não foi você que publicou o artigo, não foi você que escreveu aquela informação em um site de internet. Então, se não foi você, a sua obrigação é citar a fonte, ou seja, é você colocar o nome do autor que publicou aquela informação. Não é que você não pode escrever, colocar a informação de um outro autor. Pelo contrário, você pode, você deve fazer isso no referencial teórico. Só que você tem que dar a fonte, você tem que citar a fonte, ou seja, você tem que dizer qual foi o autor que publicou aquilo. Senão, é considerado plágio. Entenderam? Vocês entenderam isso? Entendi, tem que dar os créditos. Isto, Cristiano, dar o crédito a quem é de direito. Se foi Cristiano que publicou uma informação sobre problemas em salas de ordenha, Jeane não pode colocar aquela informação como se fosse dela, entendeu? Então, se foi Cristiano, Giovana pode chegar lá e escrever os problemas da ordenha mecânica e depois colocar lá que foi Cristiano que fez aquela publicação. E aí eu vou dar alguns exemplos de como isso pode ser feito, tá? Então, aqui temos o primeiro exemplo, ó. Mesmo sendo considerado uma porcentagem baixa daqueles que usam agrotóxico, muita atenção deve-se ter quando o assunto é criação de abelhas, pois Gussoni e Ribeiro, ou seja, os autores Gussoni e Ribeiro, no ano 2018, vocês estão vendo aqui entre parênteses, citam que, mesmo em baixos níveis de concentração, os agrotóxicos podem resultar em efeitos letais, sendo crescente o registro de morte de enxames após pulverização aérea em áreas de monoculturas. O que é que a pessoa que escreveu essa informação aqui quis trazer para a gente? Que a utilização de agrotóxicos, de pulverização de agrotóxicos em áreas de monocultivo, pode provocar morte de enxames de abelhas. E isso foi registrado, foi publicado por dois autores aqui, os sobrenomes, ó, Gussoni e Ribeiro. Essa publicação
foi feita quando? No ano de 2018. Então, os dois autores, Gussoni e Ribeiro, falaram sobre a possibilidade da mortandade de enxame de abelha quando se utiliza agrotóxicos. Então, o autor que escreveu esse projeto fala sobre a possibilidade de morte de abelhas utilizando agrotóxicos, mas ele informa aqui que essa informação foi trazida a partir dos estudos ou pesquisa de Gussoni e Ribeiro em 2018. E aí ele citou a fonte, ele fez a citação da fonte. Gente, existe dois tipos de citação. Citação direta e citação indireta. Eu suponho que vocês já viram isso na disciplina de redação científica. Estou correto? Sim. Ótimo. Aí eu vou relembrar, então, aqui, através de alguns exemplos, o que é uma citação direta do que é uma citação indireta. Vamos lá. Como o próprio nome está dizendo, quando você lê qualquer que seja informação e você pega essa informação do autor e coloca exatamente no seu trabalho, como está lá publicada, a gente chama isso de uma citação direta. É possível fazer isso? Professor, o senhor não disse que não pode plágio? Veja bem, a diferença entre um plágio e uma citação direta. O plágio é você copiar a informação do autor, colocar no seu trabalho e não dizer qual é a fonte. Isso é plágio. Por quê? Porque não foi você que escreveu. Então, você pode fazer isso, copiar como está lá e colar exatamente como está escrito. Só que você tem que colocar a fonte. E isso chama-se citação direta, como vocês podem ver nesse exemplo aqui, né? Podemos ilustrar o conceito de nação com destaque à sua identidade comunitária através do seguinte trecho. Então, aqui um autor falando sobre o conceito, né, de o que é uma nação, ele coloca aqui, né, uma citação direta extraída do autor Torrani, publicado no ano de 1994, e isso está escrito na página 45 dessa publicação. Então, observe aqui que quando essa citação direta tem uma quantidade maior do que 3 linhas, a gente tem que obrigatoriamente fazer o seguinte, ó, dar um recuo aqui, ó, recuo de 4 centímetros. Essa informação fica registrada dessa seguinte forma, em um tamanho menor do que o convencional, ou seja, se você utiliza no seu texto tamanho 12, a citação direta com mais de 3 linhas, você vai ter o tamanho 10. Então, só ao observar essa informação aqui, com destaque para o tamanho reduzido da letra, tamanho 10, você já sabe, isso é uma citação direta, ou seja, o que é que o estudante fez, quem escreveu esse projeto, ele foi lá, pegou, copiou a informação igualzinha, colou e citou o autor, deu a fonte. Então, isso é uma citação direta. Entenderam? Entendi. Entendi, professor. Ótimo. Então, vamos lá. O que é mais comumente utilizado são as citações indiretas. E aí eu vou colocar vocês aqui agora como para exercitar um pouco o que é que são essas citações indiretas, tá bom? Pode ser difícil, mas a gente vai fazer alguns exercícios aqui e aí a gente consegue entender o que é uma citação indireta. Bom, se na citação direta você pega a informação igual, copia e cola, dando a fonte, ou seja, citando o autor que publicou, na citação indireta, o que é que você faz? Você lê um trabalho, um artigo, um livro, e coloca no papel aquela informação, mas com as suas palavras. Ou seja, você pode, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, você pode ler um artigo, uma informação que está publicada lá em 3, 4 páginas. Você leu, e a partir daquilo que você leu, você faz um resumo e coloca em um parágrafo de 5 linhas. Repetindo, você lê uma informação que está lá em 3, 4 páginas em um livro, resume aquela informação em um parágrafo de 5 linhas. E aí você, mas como não foi você que publicou aquilo, é sempre importante dizer isso, você tem que colocar a fonte. Então, resumindo, para vocês entenderem, a citação indireta, ela corresponde à escrita de um parágrafo ou de informações em um parágrafo, extraídas de uma fonte que você leu, seja um artigo, uma revista, enfim, organizado
conforme o seu próprio entendimento, ou seja, você vai ler e colocar com suas próprias palavras, mas aí você coloca a fonte, você cita o autor. Resumindo mais uma vez, a citação indireta é a escrita de informações com suas próprias palavras, com seu próprio entendimento, a partir de uma fonte. Mas não foi você que escreveu, você apenas organizou o raciocínio, então você tem que colocar a fonte, ou seja, qual é o autor. Como disse Cristiano, dar crédito à pessoa que publicou. Então, aqui um exemplo, ó, um exemplo de uma citação direta. Ele começa o parágrafo assim, ó, com o autor Ryle, em 1971, citado por Lippmann em 95, reconhece que existem habilidades para o ato de pensar e que somente poderiam ser desenvolvidas em disciplinas acadêmicas específicas. E aí ele complementa o raciocínio, mas eu não vou ler aqui para a gente conseguir compreender melhor. Então, aqui está um exemplo de uma citação indireta. Repetindo, gente, para vocês não ficarem com dúvida. A citação direta você coloca no papel com suas próprias palavras, conforme o seu entendimento, a informação que você leu a partir de uma fonte. Mas, como não foi você que publicou, obrigatoriamente, mais uma vez falando, você tem que colocar a fonte, o nome do autor, ou autores ou autoras, e o ano que foi publicado. Alguém tem dúvida por enquanto? Eu não. Em algum... Tem algo que chama a atenção e que eu achei que vocês iriam perguntar. Em algumas citações, em algumas revisões bibliográficas, vocês vão ver essa expressão aqui, ó, APUD, APUD, APUD. APUD nada mais é do que citado por. É uma expressão que pode ser traduzida para citado por. Significa que Ryle, publicou um trabalho em 1971, e ele foi citado por esse outro autor, Lippmann, em 1995. Portanto, toda vez que vocês observarem essa expressão APUD, significa dizer citado por algum autor ou algum autor. Tá bom? E vamos dar um exemplo atualizadíssimo para que vocês consigam utilizar o momento que a gente vive, a atualidade, né, com esse conceito de citação direta ou indireta especificamente. Bom, nós estamos vivenciando atualmente, né, os Jogos Olímpicos de Tóquio, lá no Japão, né? Eu utilizo um exemplo de hoje para vocês entenderem como é que se faz uma citação direta. Ou seja, você vai ler a informação de uma fonte e aí você vai colocar no papel com suas próprias palavras, conforme o seu próprio entendimento, mas sem perder, veja bem, sem perder a lógica, sem perder o que a informação quer nos passar, tá bom? Então, vamos lá. Olha bem, a informação extraída do site aí, Globo Esporte, é a seguinte. Não sei se vocês viram, né? Rebeca Andrade tem mais 2 chances reais de pódio nas Olimpíadas. Essa é a manchete, tá bom? É uma fonte de informação, a internet, né? E aí, o que é escrito lá? Observa comigo, hein? Após a conquista da medalha de prata no individual geral, Rebeca Andrade terá ainda 2 chances reais de pódio nas Olimpíadas de Tóquio. No domingo, dia 1º de agosto, às 5h45 da manhã, no horário de Brasília, ela participa da decisão do salto, enquanto no dia seguinte, no mesmo horário, ela entra em ação na final do solo. As 2 competições contarão com apenas 8 atletas. Abre aspas, GE Globo Esporte, 2021, publicado no dia de hoje, inclusive. Então, vamos lá. O que é que esse site chamado GE, né, Globo Esporte, traz? Que informação é? Que uma atleta brasileira chamada Rebeca Andrade ganhou, na manhã de hoje, uma medalha de prata inédita na competição na modalidade ginástica artística, uma medalha de prata. E ela ainda vai participar de mais 2 competições, tem chance de medalha. Essa é a informação, tá bom? Aí imagina que vocês querem pegar essa informação e utilizar como fonte de alguma pesquisa de vocês. E aí eu gostaria de chamar vocês para participar aqui, conhecendo já, a partir desse momento, os conceitos de citação indireta, como que você, Cristiano, faria uma citação indireta
considerando o texto que está aqui em destaque em amarelo. Por favor, como você faria a citação indireta utilizando esse texto aí? Você entendeu o objetivo da pergunta? Cristiano? Giovana, você consegue entender? Ouvir? Estou ouvindo. Você conseguiria fazer aí a citação direta baseada na informação que eu coloquei em destaque aí em amarelo? Direta? Indireta. Indireta. Tá, deixa eu tentar organizar. Ah. Pode falar, não precisa escrever, tá bom? Certo. Rapaz, não sei, atleta brasileira irá competir novamente dia 1º de agosto e dia 2, não sei, eu não sei. Vai, você estava indo bem. Continua. Atleta brasileira irá competir novamente dia 1º e 2 de agosto em busca da medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Não sei. Muito bem. Arielle, fale você agora. Dê um exemplo aí de citação direta utilizando esse texto em amarelo. Ai, professor, tô boiando. Não, Tá não boia falhando um não. pouco para mim. Você quer que eu repita? Acho que nesse tópico eu não entendi o suficiente para conseguir elaborar ainda. Vamos lá. A citação indireta corresponde à escrita de uma informação que você leu, que você obteve de alguma fonte, mas essa escrita ela é feita com suas próprias palavras, conforme o seu entendimento, mas sem perder o sentido da informação. Então, o que Giovana fez aí agora? Ela fez uma citação indireta, utilizando o texto que está aí em amarelo, com as próprias palavras dela, mas como a informação não foi ela que obteve, não foi ela que escreveu, não foi ela que publicou, então ela tem que citar a fonte. Então, eu trouxe um texto aí, só para descontrair, mas para que vocês possam compreender como é que se faz uma citação indireta. Então, a citação indireta, você leu a informação e aí você escreve conforme suas próprias palavras. Conseguiria fazer agora? Acho que eu vou passar a oportunidade para outro dessa vez. Eu aprendo devagar, professor. Calma. Não, então tranquilo. Vamos lá, então eu vou seguir aqui, ó. É claro que a citação direta como eu disse anteriormente, é você pegar a informação, vejam bem, citação direta. Eu peguei a informação, como vocês podem ver aqui, ó, igualzinho e coloquei no meu trabalho. Então, citação direta, escrita da informação conforme você buscou na fonte. Se passou de 3 linhas, a gente tem que fazer um recuo de 4 centímetros e colocar numa fonte menor, tamanho 10. Citação direta é a transcrição da informação igualmente como você tem na sua fonte, citando, obviamente, ao final, qual é a fonte da pesquisa, né? Globo Esporte, ano 2021. Vamos aqui a um exemplo dessa mesma informação, fazendo agora uma citação indireta. Olha como eu poderia falar isso. De acordo com o GE, entre parênteses 2001, a brasileira Rebeca Andrade conquistou a inédita medalha olímpica na ginástica artística durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. Pronto. Eu passei a informação de forma indireta, mas como não fui eu que escrevi, como não fui eu que publiquei, eu digo aqui qual foi o autor, né? GE 2021. Então, eu posso simplesmente colocar essa fonte, observa bem, no início do parágrafo ou ao final, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Então, no início eu posso colocar, de acordo com o GE,
ou segundo o GE, dados do GE, informações do GE, entendeu? Tudo isso são termos para que você utilize, para que você informe a fonte. Então, vamos lá, repetindo. Tudo isso que está escrito aqui em amarelo pode ser citado de forma indireta da seguinte forma. De acordo com o Globo Esporte, em 2021, a brasileira Rebeca Andrade conquistou a inédita medalha olímpica na ginástica artística durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ou seja, eu resumi aquilo que eu escrevi. Por isso que no slide anterior eu falei para vocês que às vezes você pode ler 3, 4, até 5 páginas e você consegue sintetizar toda aquela informação em um parágrafo de 5 linhas. Então, as citações diretas também têm muito essa finalidade, né, de resumir aquilo que você consegue ler em um volume maior de páginas, tá bom? Outro exemplo de citação direta utilizando a mesma informação que está em amarelo. Ó, gente, Rebeca Andrade entra para a história ao conquistar a medalha olímpica na ginástica artística durante a Olimpíada de Tóquio. Como vocês podem ver agora, eu já fiz a citação aqui no final, né? Abre parênteses, GE, 2021, fecho parêntese, ponto. Iam entender, Arielle principalmente, que estava com alguma dúvida ainda, conseguiu entender o que é uma informação traduzida ali ou escrita de forma direta, uma citação indireta? Agora fez mais sentido, professor. Ok, então, esse é o objetivo de vocês fazerem leituras, para na hora que vocês forem fazer o referencial teórico, a partir das leituras que vocês fizeram, vocês vão organizar essas informações bibliográficas de acordo com citações diretas ou indiretas que vocês vão fazendo ao longo do texto. Porque para vocês escreverem, vocês vão precisar ler bastante, tá bom? Então, essa é a diferença de citação indireta ou direta. O importante é que vocês sempre informem a fonte de pesquisa. Bom, próximo tópico é a metodologia, ou seja, é a forma, o caminho que você traçou, as etapas que você desenvolveu para atingir os objetivos, ou seja, qual o método, quais as técnicas que você utilizou, que você empregou para atingir os objetivos do seu projeto. Você utilizou questionários, você utilizou equipamentos, ferramentas, enfim, tudo aquilo que você utilizou para atingir os seus objetivos tem que estar descrito nesse tópico, chamado metodologia. Em alguns casos, como nas ciências exatas, biológicas, ou no caso de ciências agrárias também, né, já se dispõe de metodologias consagradas, ou seja, utilizadas há muito tempo. Então, você pode, por exemplo, fazer até uma citação aqui nesse tópico de metodologia. Por exemplo, a metodologia utilizada na obtenção de uma ordenha higiênica segue a metodologia do autor Cristiano, por exemplo, entendeu? Podendo ser replicáveis, ou seja, utilizadas novamente. Então, no tópico metodologia, vocês vão, de fato, descrever, primeiro, a localização do projeto, qual a cidade, qual a propriedade onde vai ser implementado o projeto, quais as características da região, de clima, de chuva, de temperatura, enfim, do clima propriamente dito, do solo, quais são as técnicas utilizadas, equipamentos, como eu falei, enfim, são os métodos que vocês vão utilizar para desenvolver o projeto. Essa é a finalidade desse tópico. Bom, um outro tópico a gente chama de cronograma e recursos aqui, né? O tópico cronograma nada mais é do que resposta à seguinte pergunta: quando que você inicia, quando que você executa e quando que você termina o seu projeto? Ou seja, as etapas desenvolvidas do seu projeto, organizadas de acordo com meses ou anos de execução do projeto. Quanto tempo você vai levar para executar o seu projeto e quando que você vai executar cada uma das etapas do seu projeto. É um cronograma, ou seja, quantas atividades serão iniciadas e finalizadas e, principalmente, quando que você termina o seu projeto. É claro que nessa etapa aí também do cronograma você pode indicar quanto de recurso financeiro e material humano será necessário para
aplicação prática do projeto, ou seja, você vai precisar de quantos pesquisadores, colaboradores e quanto de recurso também se utiliza para o seu projeto, porque muitos dos projetos se tornam inviáveis porque não tem dinheiro para a execução deles. Compreenderam aí o que seria o cronograma e, consequentemente, recurso a ser utilizado no projeto? Sim. Muito bem, Giovana. Parece que só você que está acordada aí, Giovana. Bom, gente, brincadeiras à parte, observa bem o seguinte, a gente já está chegando ao final aqui dos tópicos, né? A gente utilizou ou vai utilizar muitos materiais como fonte de pesquisa, fontes de estudo, material para leitura, para escrever o nosso projeto, que são as fontes bibliográficas, ok? E lá durante o corpo do texto, vocês observaram que eu citei alguns autores, Gussoni, Almeida, Araújo, Nascimento. Esse é o último sobrenome que vai no texto, ok? Bom, mas como é que eu encontro... Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou voltar aqui só um segundo, tá? Gente, imagina que aqui é um autor, né? Globo Esporte 2021, não é isso? Isso é a fonte onde eu encontrei essa informação. GE. Mas imagina que eu não informei a vocês o que é esse GE. GE 2021. Então, como Giovana, por exemplo, você sabe onde encontrar essa informação? Porque aqui no texto só tem escrito GE, 2021. Como é que você sabe 2021? GE é um site de internet, GE é um artigo, é um livro, é uma revista, é uma tese, é um TCC, é um folheto informativo, é uma cartilha de informação. Como, Giovana, que você identifica onde encontrar aqui esse GE 2021? Porque, olhe bem, Giovana e os demais, você pode se interessar pelaquela informação e você quer aprofundar o conhecimento sobre aquele assunto. Então, você fala, poxa, essa informação está nessa fonte aqui. Onde que eu encontro ela para eu ler? Onde é que eu busco essa informação? E aí eu faço a pergunta. Como identificar o que é esse GE 2021? Pode falar, Giovana. Tem que abrir uma aspa, né? Abrir aspas e coloca o nome do site ou coloca um link. Você já foi mais direta, né, Giovana? Você já utilizou os famosos sites buscadores de internet, como por exemplo é o Google, você já coloca a informação lá. Mas existe um outro caminho mais simples, que vai lhe dar informações do que é esse GE, por exemplo. Por quê? Todas as referências, todas as fontes de pesquisa que a gente colocou no texto, como vocês vão encontrar aqui entre parênteses, ou aqui, ó, durante o corpo do texto, tudo isso aqui tem que estar no último tópico que chama referência bibliográfica, que é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Referências bibliográficas. Então, aqui vocês vão ter apresentadas todas as bibliografias utilizadas no desenvolvimento do projeto da pesquisa. Entenderam? Então, aqui, por ordem alfabética, vocês vão colocar todas as fontes de pesquisa que vocês utilizaram para escrever o texto. Então, se aqui não tem, né, o site GE, que eu fiz agora, recentemente, agora no final da manhã, que eu tive informação. Mas, por exemplo, aqui tem um autor, Gussoni e Ribeiro, publicou a informação em 2018. Lembra que, durante a aula, eu expliquei a vocês, ó, a utilização de agrotóxicos em área de produção de produtos apícolas pode matar enxame de abelha. Olha aqui. Então, aqueles autores lá, Gussoni e Ribeiro, essas informações estão escritas aqui, ó. Abelhas versus agrotóxicos é um informativo aos apicultores e meliponicultores, publicado no ano de 2018. Então, aquelas fontes citadas no texto estão descritas aqui nesse tópico chamado referências bibliográficas. Portanto, se você quer identificar
onde está aquela informação, citada pela fonte, vá lá no tópico referências bibliográficas, que fica ao final do trabalho ou dos trabalhos, e vão estar lá todos descritos por ordem alfabética, quais as fontes onde foi publicada, o livro, o ano, o site de internet, por fim, onde está descrita a informação das referências bibliográficas. Entenderam? Entendi. Então, todo trabalho ele tem esse tópico, referência bibliográfica, onde estão justamente elencadas aí todas as fontes de pesquisa de vocês. Gente, achei vocês hoje assim, um pouco participativos, não sei se é o horário da aula, uma hora depois do almoço, mas é assim, importante que vocês participem mais, porque a disciplina de projeto integrador, como vocês podem imaginar, vocês vão precisar associar conhecimentos de diferentes áreas para consolidar, de fato, as informações de outras disciplinas que vocês já fizeram. Falando em consolidação, chegado aqui nesse momento, um momento de nós podermos revisar um pouco do que vimos na nossa aula de hoje, né? Praticando para estimular o nosso cérebro. Portanto, Gabriela, me ouve? Gabriela? Oi, pro. Bom, Gabriela, chegou na hora boa. Qual a importância da integração curricular? Pergunta número 1. Professor. Por gentileza, responda. Pois não, Cristiano? Tinha faltado energia aqui, consegui entrar agora de novo. Cristiano, é uma luta esse negócio de ensino remoto. A gente tem que superar essas... Na hora que o senhor ia fazer uma pergunta para mim... Mas fique tranquilo que você chegou em tempo. Fique tranquilo. Tá bom. Antes disso, Gabriela, responda, por gentileza, a primeira pergunta. Então, professor, a importância da integração curricular. Eu acredito que seja para você conhecer mais a pessoa. Tipo, você descrever sobre você. Essa é a importância. Arielle, por favor, responda a primeira pergunta. Professor? Qual o meu nome? Pois não, isso mesmo. Responda aí a primeira pergunta. Deixa eu pensar. Estou pensando, professor. Passa para outro, professor. Deixa eu responder. Jeane, você consegue responder essa primeira pergunta, Jeane? Giovana, sobrou para você, hein? Oi, professor, estou aqui. Ô, Jeane, então, por gentileza, responda aí a primeira pergunta. Qual a importância da integração curricular? Professor, eu creio que é essencial na organização do currículo escolar. E também para estabelecer. Primeiro era Jane, agora não. Muito bem, Jane. É isso aí. A importância da integração curricular significa dizer que você vai ter a complementação de informações entre um componente curricular, entre uma disciplina e outra, fazendo aquilo que a gente chama de inter- e multidisciplinaridade, ou seja, a união de conteúdos, de conceitos, onde você aproveita conceitos de uma disciplina, complementando de outras. Tá chiando muito. Todo mundo está ouvindo chiando ou só a Gabriela? Eu também estou ouvindo, professor. É como se o microfone estivesse batendo em alguma coisa, sabe? Entendi. E agora? Agora parou. Bom, É só quando o senhor fala. Entendi. O que é pior, né? Bom, vamos lá. Vamos tentar finalizar aqui a aula sem mais contratempos em relação a essa internet. A integração curricular ela vai permitir que a gente consiga integrar conceitos e conteúdos das disciplinas em diferentes áreas. Isso nos auxilia
a colocar em prática aí teoria e conceitos de disciplinas diferentes, de modo que um componente curricular ele se complemente ao outro. Por isso que a gente deu exemplos aí no início da aula de redação científica, agroindústria, fitossanidade com cacauicultura ou agricultura 2, de modo que vocês enxerguem possibilidades de escrever um projeto integrador, integrando conteúdos de disciplinas diferentes. Bom, para finalizar aqui a gravação da nossa aula, Cristiano, responda, por favor, a segunda questão. Como o projeto integrador pode ser útil na sua decisão em escolher uma área para atuar como técnico? Peraí. Que através do projeto integrador, a gente vai se aprofundar mais em uma certa área. Isso pode despertar o interesse na gente. Tipo, a gente vai gostar mais daquela área, vai ter mais conhecimento e que vai ajudar, vai facilitar a vida da gente como técnico, né? Através desse projeto. A gente vai chegar com vasto conhecimento. Com o projeto integrador, vocês vão conseguir enxergar diferentes problemas e como conceitos aprendidos em diferentes disciplinas podem ser úteis nessas tomadas de decisões que vocês vão ter, né? Então, vocês vão conseguir enxergar diferentes problemas e propor um plano de ação para resolver esses problemas. Vocês vão ver isso nas aulas seguintes da disciplina aí. Então, essa pode ser uma característica da disciplina projeto integrador, integrar conhecimentos, experiência dos outros colegas, experiência de outras disciplinas em uma atividade que a gente chama de projeto integrador. Ao final, vocês vão conseguir apresentar soluções para problemas propostos aqui durante a disciplina. Essa poderia ser uma alternativa para muitos problemas que a gente enfrenta no campo, na vida real mesmo, né? Então, o projeto integrador ele tem essa característica também de preparar um pouco mais, como se fosse realmente um TCC, um trabalho de conclusão de curso, porque ele integra conceitos de diferentes disciplinas. Certo, gente? Bom, como alguns de vocês aí tiveram diferentes problemas de conexão na hora de hoje, o áudio aí parece que vocês não estavam ouvindo muito bem também, falhou um pouco. A gente reforça a ideia de que as aulas estão gravadas. Aqui, para mim, o áudio está perfeito, não sei, né, onde é que está o problema de conexão, mas acontece. O fato é que a aula, mais uma vez, foi gravada, está disponível onde vocês podem ver aí no canal Vinícius Reis Oficial, e aí vocês podem depois tirar dúvidas, o que reforço. Não inviabiliza que vocês me mandem perguntas, dúvidas, para a gente ir resolvendo essas questões de dúvidas, tá bom? Vou finalizar a gravação aqui e a gente retoma as nossas discussões aqui sobre as disciplinas, sobre as atividades avaliativas, melhor dizendo. Só um minuto.